E aí, beleza? Competência de número 8. Aquela que faz referência ao uso da linguagem, à variação, variedade da linguagem, certo? E agora a habilidade 25. Leia aí comigo, ó. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro, certo? Então, olha só, habilidade 25, relacionar gênero às variedades linguísticas. É claro que o editorial usa uma variedade. O artigo de opinião usa uma outra variedade. A charge, a tira, o romance, o poema e assim por diante, tá? Os diferentes gêneros, evidentemente, usam diferentes variedades da linguagem, certo? Olha aí o texto que serve de suporte para a nossa questão. Mad Max poderia ser um espetáculo do Circo de Soleil. Mad Max não seria a minha primeira escolha de filme. Gosto de Hollywood inteligente, como Pulp Fiction e Beleza Americana, filmes europeus filosoficamente instigantes, como A Vida dos Outros e Em Nome de Deus, e fico por essa faixa. Claro que quando falo em Hollywood ou cinema europeu, falo mais de estilo que de posição geográfica, mas não vou nem muito para baixo ou para cima disso. Os excessos dos dois lados me enchem o saco. Mad Max não parecia estar dentro dessa faixa que me agrada. Mas semana passada, o DCM recebeu um convite da agência JWT para ver a pré-estreia de Mad Max numa exibição ligada à Coca-Cola. Para ser honesto, me convenceram ao dizer que teria coca com pipoca. Me interesso mais por isso do que por canapés com Veuve Clicquot. Quem espera algo como Velozes e Furiosos se surpreende positivamente. Há uma crítica muito pertinente e atual às religiões, à fé cega, à política canalha, além de uma estética surrealista interessantíssima. Até me deixou interessado em assistir os anteriores. Um grupo de refugiados atravessa o deserto numa espécie de caminhão-tanque, liderados por Furiosa, uma imperatriz desertora. Em Fuga, de Morton Joy, líder espiritual e bélico de uma cidade arruinada, que considera seus filhos propriedade cuja maior generosidade é jogar água por alguns segundos aos súditos. Esse grupo se junta a Max numa fuga que parece corrida maluca meets Kill Bill. Joy fomenta um fundamentalismo político-religioso que leva os soldados a agir como kamikazes na perseguição à Furiosa. Eu vivo, eu morro, eu vivo de novo. É o que dizem ao se suicidarem em nome da causa. Ao mesmo tempo que passam um spray prateado na boca e pedem que os companheiros testemunhem o ato heróico. Isso, lembremos, em nome de um tirano psicopata. Agora, preste atenção, por favor, no comando da questão. Coerente com o gênero do texto, e perceba, por favor, que é uma resenha de filme, viu só? E o que é uma resenha? Uma resenha é um artigo que faz um comentário, normalmente faz um breve resumo ou algumas pinceladas, certo? A respeito do enredo, a respeito do filme, e se posiciona. A resenha se posiciona elogiando, criticando, fazendo comentários, ou seja, a resenha tem um caráter também de artigo, porque nela o autor coloca o seu ponto de vista. Pois é, nessa resenha, ou nesse artigo aí, já que essa resenha está muito próxima de um artigo de opinião também, o autor permite-se utilizar, em alguns trechos, uma variedade coloquial da língua, como em os excessos dos dois lados me enchem o saco. Nesse caso, o recurso contribui para reforçar o caráter. Olha só, pense aí direitinho, por favor. Alternativa A, o caráter revolucionário do autor. Alternativa B, o caráter opinativo do autor. Olha C, o caráter argumentativo do cinema. D, o caráter figurativo do surrealismo. E, o caráter imparcial do texto. Pense aí, o que você acha?
Pensou direitinho? É claro que é a letra B, certo? Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, a resenha, ou mesmo um artigo, acaba sendo um texto de caráter argumentativo, em que o autor coloca a sua opinião e, evidentemente, quer convencer você a respeito dessa opinião. E para você entender isso bem direitinho, preste atenção, por favor. Artigo, repito, é um texto dissertativo argumentativo em que o autor coloca a sua opinião de forma um pouco mais enfática. A resenha é um resumo de um filme, um resumo de um livro, ou um texto que fala um pouco do enredo desse filme, do enredo desse livro. E além do mais, a resenha possui características do artigo, já que na resenha a pessoa não só faz um resumo do enredo, ela também se posiciona. Claro, então, que esse caráter coloquial, puxa, olha só o que o autor diz, os excessos dos dois lados me enchem o saco. Esse coloquialismo reforça a opinião de quem escreveu o texto. O caráter opinativo do artigo, letra B. Olha a letra A. Caráter revolucionário do autor? Não. A coloquialidade, nesse caso, não traz nenhum caráter revolucionário. Olha C. O caráter argumentativo do cinema? Não. Seria até verdadeira se fosse o caráter argumentativo do texto, não do cinema. Olha D. O caráter figurativo do surrealismo? Não, o coloquialismo, nesse caso, não tem a ver aí com o surrealismo. E nem com a figurativização, ou seja, com a criação de figuras, de imagens, também não. Com o caráter imparcial do texto, olha a letra E, também não, né? É o contrário. Nesse caso, a coloquialidade contribui para a parcialidade do texto, para a opinião do texto. Beleza? Um abraço.